meu nome é Tainá Prada, sou aluna do 7º período da Faculdade de Odontologia da UERJ e faço parte da Liga Acadêmica de Teleodontologia também da UERJ. Hoje vamos bater um papo sobre a atuação do cirurgião dentista no SUS e temos o imenso prazer em receber a professora Kathleen Darlen Maia, que ela é professora adjunta da UERJ, gerente de atenção primária em saúde bucal da cidade do Rio de Janeiro, tem experiência em saúde bucal com ênfase em saúde coletiva, é tutora do PET Interprofissionalidade da UERJ junto com o Ministério da Saúde, regente do mestrado em Saúde da Família do Prof. Saúde UERJ, terceira edição da Fiocruz, participou do grupo de trabalho de construção de conteúdo do UnaSUS UERJ para o curso de especialização em Saúde da Família. Desde já, em nome da Liga Acadêmica de Teleodontologia, gostaria de agradecer a sua presença, professora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né, porque é uma super honra, né, receber esse convite, né, vindo de vocês, né, então eu nem imaginava que vocês pudessem pensar no meu nome, então isso foi uma grande honra, né, agradecer imensamente esse carinho, porque vocês da faculdade sempre são maravilhosos, né. A professora Maria Isabel, que me fez diretamente convite, né, como tinha comentado, eu sou um pouco envergonhada para essas coisas, mas eu resolvi encarar dessa vez, né, e participar desse bate-papo com vocês. Uma honra, então. Mais ainda por esse motivo. Muito obrigada, professora. Vamos começar com as perguntas, então. Temos a primeira, que é sobre atenção primária, que, de acordo com os preceitos do SUS, a estratégia de saúde da família visa a reorganização da atenção primária no país. Nessa estratégia, qual seria a competência do cirurgião dentista? Não é à toa que atualmente a gente conseguiu ser visto, a gente profissional de saúde, ser visto como heróis, né? E aí, pensar na competência do cirurgião dentista perpassa pelo nosso papel de herói, porque a gente tem muita coisa, muita responsabilidade, é uma quantidade de coisas enormes que a gente pode desenvolver na atenção primária. Então, desde questões relacionadas ao conhecimento do território, saber como é que esse território pode interferir no processo de adoecimento. Então, é muito importante que a gente faça esse reconhecimento do território, conhecer essa comunidade, né, o que tem dentro desse território que pode vir a propiciar, né, ser um fator de risco para o processo de adoecimento das pessoas. Além disso, pensar nos equipamentos sociais que existem nesse território, para a gente poder já pensar em promoção de saúde e prevenção, se articular, né, que é uma outra competência nossa, de fazer a articulação com os diversos setores, né, o que a gente conhece como intersetorialidade. E, além disso, né, além de olhar esse todo, a gente precisa conhecer, né, o que a gente tem de processo de adoecimento. A gente precisa fazer um levantamento do que existe ali de demanda com relação à saúde bucal, né? Aí, indo já para dentro do consultório, né, as nossas ações, né, com esse diagnóstico, a gente precisa fazer um planejamento, que é uma competência nossa, a gente precisa planejar, pensar nos nossos indicadores e acompanhar e monitorar esses indicadores, né? Fazer o atendimento clínico, que é necessário, realizar visitas domiciliares, né, que é um capítulo muito interessante, né, que a gente desenvolve dentro da atenção primária, acolhimento, né, proporcionar esse acolhimento, receber esse paciente, compreender, ouvir não apenas a necessidade dele, mas entender sentimentos e intenções, né, aquilo que está por trás. Das nossas competências, acho que é uma competência que a gente devia levar para a vida, né? Que é uma competência que a gente tem que exercitar todos os dias, é a questão da empatia, né? A gente sempre se colocar no lugar do outro. Saber trabalhar em equipe, né? Ter um senso de liderança e saber conduzir, porque a gente tem uma equipe própria, e além disso a gente também trabalha com as outras profissões, né? O que torna o serviço em saúde pública lindo demais, que a gente sai da caixinha da odontologia, aquele quadradinho, aquele mundinho lá
da cavidade bucal, e a gente enxerga muito mais do que até o indivíduo, né? A gente enxerga esse cara, essa pessoa dentro de um contexto e que dentro desse contexto a gente tem que ter esses outros olhares. Então, as outras profissões, elas conseguem fazer isso, né? Então, esse trabalho interprofissional é muito, muito rico e torna a gente sempre um ser humano melhor, sabe? Até na nossa conduta como profissional. Que a gente consegue agregar esses valores e a gente começa a olhar, ter outros olhares que antes, né, a gente foi treinado dentro da faculdade para ficar tão restrito à cavidade bucal, né? E essa é a realidade. Né? E aí, quando a gente trabalha na saúde pública, a gente consegue perceber que tem um mundo muito maior, né? E aí você se encanta por ele, né? A atividade na atenção primária é intensa, né? Tem as reuniões de equipe, né? Então você lidar com esses outros profissionais, colocar a sua demanda ali, né? Fazer planejamentos em conjunto, que a gente também não está acostumado, normalmente a gente vai para o consultório e faz o planejamento mais individual, muito você coloca ali a sua TSB para poder planejar as ações com você, mas normalmente você trabalha mais sozinho. Então, é uma outra competência muito legal, né? De que a gente trabalha, realmente, a gente tem essa possibilidade de trabalhar em equipe. Né? Muito legal. Aí, e a gente eu tem talvez essa eu tenha até oportunidade. esquecido, porque é muita coisa, gente. Sim, muita coisa. A gente fica aqui, a gente vai falando até não dar mais. Vai Né? até Tem amanhã. muita coisa. Isso é muito interessante. Até amanhã. E a segunda pergunta já é em relação à atenção secundária, onde existem centros de especializações odontológica que são responsáveis pelo atendimento dos pacientes encaminhados pela atenção básica, primária, que a gente conversou agora. Na prática, como funcionam esses encaminhamentos? A atenção primária, ela recebe o usuário, resolve o que é de sua competência e aquilo que ela não consegue resolver. Então, por exemplo, um tratamento de canal, a gente não consegue. A gente faz a pupotomia, mas ele é encaminhado, então, para um centro de especialidades odontológicas. Né? Normalmente, um centro de especialidade odontológica tem 5 especialidades, né? Pelo menos 5 especialidades, né? Que é periodontia, endodontia, cirurgia oral menor, pacientes com necessidades especiais e estomatologia. Então, quando a demanda está dentro do escopo dessas ações, a gente encaminha para esse centro. No passado, a gente usava uma ficha que chamava de referência e contra-referência, né? E essa ficha acabava tendo uma série de problemas, porque quando a gente escrevia e a gente entregava para o usuário, para ele bater na porta do serviço, muitas vezes isso se perdia, né? E não existia uma organização no centro de especialidades, então muitas vezes mesmo a gente não conseguia completar isso, né? Esse ciclo de cuidado. E aí, com o sistema de regulação, né, que a gente tem até uma experiência que a gente tem no Rio de Janeiro, e aí tem mais uma função do dentista que trabalha na atenção primária, que é a função do dentista regulador. Ele olha todas essas demandas que estão nesse sistema, né, que é um sistema de informação, ele olha todas as demandas. Quando ele abre a demanda, ele verifica a pertinência, ele qualifica, né, aquela solicitação. No caso de dúvida, ele liga para o cirurgião dentista da ponta para entender, ou para decidir se, olha, pelo que eu estou vendo aqui, eu posso estar mandando para essa especialidade primeiro, você fez a solicitação para essa especialidade, ou entra em contato com o próprio chefe do serviço de especialidades, e aí, olha, a gente está com um determinado caso, você marca direto para poder não perder tempo, né? Por exemplo, aumento de coroa clínica tem que fazer anterior à endodontia. Então, essas articulações são feitas, né? E a gente marca, então, esse usuário para ser atendido nessa unidade de saúde. E aí lá ele é atendido, né? Então, o profissional que atua no Centro de Especialidades Odontológicas, ele faz o serviço, né? Aquela demanda específica, dependendo da especialidade, pouco, tipo pério, né? Dependendo do caso de pério, embora quase todas os serviços que a gente faz na especialidade, depois ele devolve o usuário para a atenção primária, mas eventualmente ele fica vinculado aos 2 serviços, porque às vezes o profissional especialista tem que fazer um acompanhamento mais de perto
desse usuário, né, em função desse processo de adoecimento específico lá que ele está acompanhando. Né? Então, ele pode estar trabalhando em conjunto com o profissional da atenção primária. E, eventualmente, a gente também faz uma articulação com a atenção terciária. Né? Então, eventualmente, a gente também se articula com os hospitais. Né? Então, a gente tem essa rede, ela vai se falando o tempo todo. Né? Então, via de regra, o profissional da atenção primária é quem cuida daquela pessoa, quem acompanha essa pessoa e que vai ordenar todas as ações e serviços que ela necessita dentro dessa rede. Né? Então, ele é o responsável. E essas unidades, então, secundária e terciária, dependendo da situação, elas se articulam com a atenção primária, ou secundária, no cuidado desse usuário. Né? Então, via de regra, terminamos o atendimento no CEL, ele volta para ser acompanhado na atenção primária. Né? Aproveitando esse gancho sobre essa articulação do cuidado do paciente, quais são os objetivos do cirurgião dentista dentro da atenção terciária? Então, a atenção terciária é a parte dos heróis, né? Já que todos somos heróis profissionais de saúde, heróis, é a parte dos heróis que, quando a gente não dá conta de resolver aqui, na atenção primária e na secundária, eles normalmente são os anjos heróis que ajudam a gente. Né? E, eventualmente, eles nem passam, né? Porque tem questões que o dentista do hospital, ele não vai nem ter conhecimento de porque são as questões de urgência e emergência. Na verdade, o objetivo dele ali é tentar restabelecer a qualidade de vida desse usuário, né? Diante daquela necessidade que ele tem ali, eventualmente um reparo, eventualmente uma situação de dor, né? Ou de reconstrução. Né? Então, eu fazendo visita em um determinado hospital aqui no município do Rio de Janeiro, eu entrando pelos corredores e vendo a logística do trabalho daquele, eu fiquei assim encantada, porque de fato eu acho que tem um dom, né? Esses profissionais têm um dom, e é um dom que eu não teria condições de suportar, né? Porque eles lidam com questões muito maiores do que a gente está acostumado dentro do consultório, né? Da atenção primária, da atenção secundária, que é uma coisa muito mais controlada, né? Até certo ponto. Né? Então, o objetivo dele seria esse, eu acho que de restabelecer, de devolver qualidade de vida, de restabelecer função, de cuidar daquelas pessoas no momento que ela está em super fragilidade, né? Dependendo da situação, não é só a pessoa, é a família também, né? Porque a gente cuida de famílias, né? Mesmo quando a gente está no hospital, a gente também tem contato com as famílias, e esse profissional é um profissional que trabalha com alta densidade tecnológica, é uma pessoa que tem que estar sempre, né, de olho em todos os recursos que ele tem, porque nem sempre no serviço público, infelizmente, a gente tem todos os recursos efetivos, então, às vezes, a gente tem que se virar nos 30, mas, de uma forma geral, são profissionais que, além dos nossos, né, da atenção primária e secundária, eles têm todo o meu respeito, porque é uma área bem complexa, né? A nossa também é, mas eu acho que ela é mais, como a gente, na graduação, a gente aprende a trabalhar mais dentro dessa lógica da atenção primária e secundária, né? A atenção terciária, ela exige um pouco mais da gente, né? Então, acho que é isso. Professora, a próxima pergunta é que nós vemos ainda que nos dias atuais, no nosso país, ainda encontra essa dificuldade de acesso a consultas odontológicas, né? Principalmente nos lugares mais carentes do nosso país. Tendo em vista esse obstáculo, o que é necessário para a odontologia engrenar efetivamente no SUS? A nossa característica, enquanto a lógica do atendimento clínico, né, ela demanda uma agenda, né, que difere da agenda do médico. Né? O médico ele tem uma agenda de, lá, sei lá, tem 30 pessoas agendadas essa semana, nesse turno, né, quinta-feira de manhã. E aí, na quinta-feira que vem, pela manhã, ele não vai ter as mesmas 15 pessoas, serão
30 pessoas que eu falei, né? Novas 30 pessoas, enfim. Então, isso faz com que ele tenha uma possibilidade de atendimento maior do que a nossa. A nossa característica de atendimento, por si só, prende o usuário àquela vaga, porque a gente marca ele na quinta-feira de manhã e ele normalmente volta na outra quinta, e pode ser que ele volte na outra quinta, né? É lógico que a gente tem uma média aí, né, de possibilidades, mas esse usuário ele fica prendendo aquela vaga, né? Então, a gente pode pensar numa lógica de atendimento diferenciada do que a gente faz na clínica, né? Na clínica, normalmente, a gente faz o diagnóstico, propõe um plano terapêutico, controle de atividade de doença, fase restauradora e reabilitadora, controle de atividade de doença, avaliação, fase restauradora e reabilitadora. E aí ele entra em manutenção periódica programada. No caso do serviço público, para que a gente possa tentar efetivar mais essa possibilidade de vagas, a gente pode pensar em trabalhar na lógica do controle de atividade, né? Então, diagnóstico, plano terapêutico, a gente faz o controle de atividade de doença, né? E aí, nesse controle de atividade de doença, é óbvio que a gente não pode trabalhar dissociada das atividades educativas para que ele possa se manter em saúde, para que ele possa ter autonomia, né? Então, enquanto ele está em casa, no dia a dia dele, ele vai adquirindo, né, novos hábitos, e é isso que vai fazer com que ele consiga controlar essa atividade. E o nosso papel é importante fazendo a remoção dos fatores retentivos, né? Uma outra lógica que a gente pode utilizar, né, é pensar em trabalhar por M-arcos, né? Então, você trabalha na lógica dos M-arcos, então, normalmente, umas 5 consultas você consegue dar alta. Eu estou falando daquele paciente de grande demanda, né? Umas 5 consultas você consegue dar alta. Uma outra possibilidade é você também pensar em turnos resolutivos. Os turnos resolutivos seriam turnos em que você pode, ao longo da semana, né, do estudo da sua agenda na semana, você pode pensar em 2 turnos, um manhã e um tarde, um noite, sei lá, para poder você agendar aqueles casos em que você vai ter alta resolutividade. São aqueles casos que demandam baixa necessidade de tratamento, né? Então, às vezes, em 2 consultas você consegue dar alta, né? Então, você está sempre fazendo um fluxo de pessoas nesses turnos, né? Além disso, e é extremamente importante, que a gente conheça a nossa demanda, que a gente saiba quem é a nossa população, qual o grau de adoecimento da nossa população, qual é a demanda principal que ele tem. Então, não adianta eu pensar numa agenda, né, rígida e que um determinado momento, eu entendo que, por exemplo, na segunda-feira de manhã é o dia que eu tenho o maior número de emergências, e aí está lá fechado, a gente tem 8 agendados. Eu não preciso marcar esses 8 se eu sei que naquele turno pela manhã eu atendo uma demanda grande de emergências, né, de urgências e emergências. Então, eu posso marcar menos usuários para poder dar conta dessa minha demanda, né? Até mesmo para poder pensar em qual seria o melhor momento para fazer uma reunião, qual seria o melhor momento para fazer uma atividade educativa de grupo na unidade, que é extremamente importante para a gente poder fazer com que as pessoas elas consigam compreender como é que ela pode se autocuidar, né? Então, essas atividades dentro de sala de espera, atividades que têm sido usado bastante, atividades educativas na mídia social, né? Tem diversas unidades de saúde que têm colocado muita atividade educativa, muitos itens interessantes para a população, né? Então, a população segue, né, aquele perfil no Instagram, aquele perfil no Facebook. Isso é uma fonte de informação, e isso ajuda também. Uma outra questão importante é a gente também trabalhar com os nossos agentes comunitários de saúde, né, para que eles possam, na visita domiciliar, estarem de olho, né, como é que onde é que ele guarda a escova de dente, né, como é que ele faz para se higienizar, ele tem acesso à água, né, como é que é isso, né, como é que ele pode melhorar isso em loco, né, e se houver a necessidade, está convocando o profissional ou o TSB, ASB para poder fazer uma atividade educativa no território.
E por falar em território, uma outra forma da gente também tentar diminuir essa demanda de consultório é a gente fazer atividades de promoção e prevenção, né, de proteção dentro do território. Então, um dos locais que a gente tem uma entrada muito boa é a escola, o espaço escolar, né? Então, aquela comunidade escolar, não só os escolares, e toda a comunidade escolar, aquela comunidade escolar, ela pode ser muito bem trabalhada ali, um espaço educativo, né? Então, é o espaço da gente estar realizando essas atividades, né? Estar tentando promover saúde, conscientizando aquelas crianças. Um dos projetos que a gente tinha na UERJ era o de Programa de Saúde do Escolar, e que eles faziam formação de agente mirim de saúde, né? E era uma festa, né? Porque eles ficavam responsáveis pela questão da saúde dentro da escola, né? E eles adoravam, era muito bacana, né, o projeto. Então, são espaços muito interessantes para a gente poder trabalhar dentro da comunidade também, na associação de moradores. Quanto mais a gente puder, na rádio comunitária, né, se a gente puder ter um espaço na rádio comunitária para poder realizar pequenas palestras, dar pequenas dicas, isso seria excelente, né? Então, obviamente, a questão das políticas públicas, né? As políticas, elas são super importantes para que a gente possa tá dando legitimidade às ações, melhorando as condições de vida das pessoas, né? Porque o processo de adoecimento está diretamente relacionado à qualidade de vida, né? Então, quanto maior a qualidade de vida, menor seriam os processos de adoecimento, né? E a gente consegue perceber isso claramente, né? E essas políticas, elas também são extremamente importantes, né? Fluoretação da água, a questão do acesso ao creme dental, né? Da escova de dente. Essas políticas, elas são muito importantes, né? Para a gente poder estar trabalhando a questão da alimentação, né? Então, o uso das estratégias de controle do açúcar, né? Como uma estratégia de risco comum, né? Para diabetes, obesidade, diversas outras doenças, né? Síndromes metabólicas. Então, e ao mesmo tempo com relação à doença cárie. Então, se a gente consegue juntar isso tudo, a gente consegue dar uma diminuída nessa demanda, né? Uma organizada no consultório para a gente poder tentar dar uma possibilidade de entrada maior. E eu acho que eu tenho fé de que a gente vai conseguir um dia, né? Eu acho que a gente tem que ter muito compromisso. A gente não pode achar que porque infelizmente isso acontece, né? Estou no serviço público, vou encostar meu boi na sombra, né? Então isso não pode de forma alguma. Eu acho que a gente tem que entrar com a faca no dente e abraçar aquela comunidade a qual a gente está cuidando, né? Isso daí, eu acho que vai, de novo, pela história da empatia que eu falei um pouquinho lá atrás, né? Que a gente se colocar no lugar do outro, né? E de realmente entender o que é cuidado, né? De realmente cuidar dessas pessoas, né? Eu acho que a gente tem condição de melhorar esse acesso, sim. Sim, realmente, temos muitas formas e meios para melhorar esse acesso. E é muito trabalho, né, Tainá? A gente tem que trabalhar junto, né? Pensar junto, porque não é fácil, né? Para cada comunidade você tem uma forma diferente da comunidade lidar com essa unidade de saúde. Então a gente tem que sentar junto e trabalhar em equipe mesmo, né? Vamos ver como é que a gente pode melhorar, tentar diversos modelos, né? Então existem várias, vamos fazer agenda assim, vamos fazer agenda assado. Então a gente conseguindo trabalhar em conjunto, eu acho que a gente tem condição de ganhar o mundo. Sim. Professora, agora nós temos a última pergunta, que também é uma dica, que qual seria o tipo de especialização que um cirurgião dentista pode ingressar caso ele queira seguir essa área de saúde pública? Vai depender do concurso que você pretende fazer, né? Então, a gente tem, por exemplo, agora, bem recentemente, está até acontecendo o processo seletivo, eu vi que uma organização de serviço de saúde, uma OS, ela fez uma chamada pública, né? E pediu o currículo, o envio de currículo.
Então, óbvio que quanto mais o currículo tiver com cursos e especialidades dentro da área de saúde coletiva, mais interessante é esse currículo, ou experiências dentro dessa área também, mais interessante é esse currículo. Normalmente, você também tem concurso público e, por exemplo, o meu concurso público era para cirurgião dentista. E eu tenho visto que a grande maioria dos concursos, ele pede só o seu CRO. Então, você pode fazer um concurso e, conseguindo passar, não precisa ter especialidade. Mas também depende do que você pretende fazer, né? Se você for trabalhar na lógica da estratégia, eu lembro que no município do Rio teve um momento em que a exigência era que você tivesse especialidade na área de saúde coletiva ou afim, por exemplo, estratégia de saúde, uma especialidade na área de estratégia de saúde da família, ou odontologia social, ou saúde coletiva, enfim, porque a gente tem um monte de nome nessa área aí, né? Então, exigia isso do profissional, tanto o médico, enfermeiro, quanto o cirurgião dentista. Mas se você estiver pensando em ingressar para uma especialidade, o concurso ele vai exigir de você essa especialidade. Então, se eu quiser trabalhar num CEL, eu quero trabalhar como endodontista, eu preciso ser especialista em endo, porque aí o concurso vem assim, né? Quando os CELs surgiram, né, no serviço público, não existe a obrigatoriedade, ainda não exige a obrigatoriedade de você ter o título de especialista para trabalhar no CEL, né? Então, a gente tem pessoas que se voluntariaram para trabalhar no CEL sem a especialidade, né? Assim, eu não sou especialista em cirurgia, mas gosto de fazer cirurgia oral menor, eu me dou bem, então eu vou trabalhar no CEL. Então, a gente tem esse cenário. A gente tem muitos especialistas, né? Porque a pessoa que é especialista, naturalmente, ela se candidata, né? Mas a gente também tem pessoas que, por exemplo, a cirurgia oral menor, que não é especialista em cirurgia, né? Mas faz lá o serviço, porque dentro daquele escopo das atividades realizadas no CEL, ele consegue fazer, né? Então, no concurso que teve para a CEL, no município do Rio, a gente já teve a solicitação da especialidade, né? Quando houve o concurso, aí houve a solicitação da especialidade. Uma outra forma da gente poder trabalhar no serviço público é a questão da gestão. Então, assim, com muito orgulho, a gente tem diversos dentistas trabalhando na gestão, né? Então, a gente tem gerentes de unidades de saúde, a gente tem diversos gerentes de unidades de saúde. Então, aí o ideal é que ele trabalhe na lógica de uma especialização voltada para a gestão, né? Então, alguma especialização voltada para a gestão é o ideal. Então, ele pode se candidatar para ser gerente, né? Dentro do município do Rio, a gente tem coordenadores de área de planejamento, que também é outro motivo de muito orgulho. Atualmente, nós temos 4 dentistas coordenadores de área, e aí você vê o tamanho que a gente tem como profissional de saúde, né? Eles não são coordenadores da odontologia, né? Eles são coordenadores de todo o planejamento de saúde de um território, e é um território grande, né? Então, ele está cuidando de todas as questões de saúde de um território. Isso é um super orgulho e é uma possibilidade que a gente tem, né, de trabalhar dentro do serviço público. Tem a gestão específica, né? Então, tem a coordenação de saúde bucal, e aí você tem um dentista trabalhando na coordenação de saúde bucal, né? Isso eu estou falando em município, mas a gente pode pensar no estado, a gente pode pensar no governo federal, trabalhando no ministério, né? Então, por exemplo, tem uma amiga que tem um carinho imenso por ela está no ministério e ela trabalha na linha de cuidado da saúde do homem, não é na saúde bucal, né? Então, a gente tem tem um super amigo que eu amo de paixão também, que trabalha na saúde mental, né, com usuários de rua, né, de população de rua. Então, a gente tem uma possibilidade infinita de ingressos no serviço público, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que o mundo é pequeno para a gente, sabe? A gente tem uma grande possibilidade de atuação e eu acho que tem lugar para todo mundo, e quem realmente quer tem que
focar no que realmente quer e seguir em frente, que eu acho que tem lugar para todo mundo ser feliz, né? E porque não falta gente para a gente ajudar, não falta gente para a gente cuidar. Com certeza, professora. Então foi isso, professora. Essa foi a nossa última pergunta. Gostaria de agradecer em nome de toda a Liga Acadêmica de Teleodontologia. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar suas experiências, seu conhecimento sobre esse assunto. Foi muito enriquecedor para todos nós. Eu que agradeço, né? Vocês são muito especiais, né? Essa liga é muito especial, ela é uma liga de vanguarda, né? E eu acho muito bacana. Perder, acho que não fica bem falar isso, mas perder a virgindade com vocês, né? De encarar uma entrevista foi muito, muito legal para mim também, foi muito bom para mim também. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades, né, de se reencontrar, né, em outros espaços, enfim. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, a paciência, né, de aturar a professora doida. Mas é com muito carinho mesmo que eu estou aqui conversando com vocês. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijos.